Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez no Seven Cowork para começar aquele momento que eu tanto gosto e você já sabe, porque você tem nos assistido e sabe que esse momento de papo de bastidores é exatamente como eu, Fred Pinho, gosto de fazer. Estar aqui com empresários, contando aqui a história deles, ouvindo a experiência que eles conseguiram angariar ao longo de toda uma vida, é algo realmente incrível. E você tem a oportunidade de ter aí na sua casa, no seu lar, no seu smartphone, a oportunidade real de poder aprender os direcionamentos e as estratégias de muita gente boa que já passou por aqui. E hoje eu tenho aqui a alegria e o prazer de receber o Jorge Cirne, que é diretor sócio e acionista do Grupo Forte Tecnologia e que está aqui conosco. Boa noite, Jorge. Boa noite, Fred. Muito obrigado pelo convite. Ficamos aqui honrados em participar de mais esse evento de sucesso, que é a Lucratividade, nessa edição de 2021. Para nós é uma honra estar participando nessa edição. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E você já começou nos promovendo, porque embora o nome do programa seja Lucrativamente, lucratividade cai muito bem, viu? Cai bem demais, porque nós estamos falando da mesma coisa. E a propósito, Jorge, o motivo desse nome tem muito a ver com a forma como, infelizmente, no nosso país, o lucro ainda é percebido. É verdade. Então, nós levantamos essa bandeira de que nós estamos criando um movimento de mentes lucrativas. Tá? E aí a ideia do lucrativamente. Mas lucratividade é o que interessa, meu amigo. Eu acho que isso está tão na mente da gente, né? A questão da lucratividade do empresário, né? E a gente precisa desmistificar essa questão de lucro ser uma coisa complicada, uma coisa difícil, uma coisa... Né? É importante que a gente tenha essa visão como empresário e como sociedade de uma forma geral. Maravilha. E jamais entenda, posso imaginar que há algo de errado nisso, não é verdade? Pois não. Bom, mas a gente já começou aqui aquecidos, né? E eu preciso que você nos apresente, que você se apresente para o nosso público, porque aqui o convidado se apresenta e emende já dizendo para você assim, como é que o Jorge se define e quem é a Forte Tecnologia. Muito bem, bom, o Jorge, como você já citou, eu sou um dos fundadores, sócios fundadores da Forte Tecnologia, né? É uma empresa que já tem 30 anos, vou já falar um pouquinho sobre ela, mas assim, terminando um pouco de falar sobre mim, vamos lá. O Jorge é um cara muito caseiro, é um cara que gosta da família. Hoje eu me intitulo sendo o pai do Davi e o pai da Maria Clara e o esposo da Roberta. Então, esse é o meu lado, gosto muito de esportes, pratico kitesurf, né, tudo a ver com a nossa região aqui, né? Principalmente agora, está começando a temporada, ventos aí, bombando, os estrangeiros vindo de fora, então assim, é muito gostoso e assim, eu gosto muito, sou apaixonado por desafios, né? O próprio esporte já denota um pouco isso, né? É desafiador você enfrentar o mar, os ventos e estar ali praticando um esporte dessa natureza, como tantos outros esportes são interessantes, né? Então assim, quando a gente olha para dentro do lado empresarial, do lado de negócio, né? O Jorge ele tem uma formação voltada para a área de tecnologia. Sou formado em ciência da computação. Bom, na minha época era ciência da computação, hoje em dia a gente não sabe nem exatamente como qual é que se nome, chama, né? As diversas faculdades, universidades denominam o curso de forma diferenciada, mas tem especialização também em engenharia de software e marketing. Então a gente costuma navegar nessa praia, né? Mas o que me encanta mesmo são os desafios do dia a dia no lado empresarial, no lado empreendedor, né? Então a Forte Tecnologia nasceu dessa vontade nossa, ainda enquanto estudantes universitários, né? Enquanto universitário, de montar um negócio, aquela coceirinha que vem na veia do empreendedor, né? Nasce de cedo e aí, juntamente com outro colega, a gente começou a pensar, né? A gente era funcionário de uma empresa, já tinha estagiado, já estava trabalhando e como eu falei, no ambiente universitário nasceu essa vontade de empreender e juntamente com um outro sócio que foi nosso professor, né, o Zé Carlos Fortes, que dá nome à empresa, a gente montou naquele momento a Forte Tecnologia. Nós criamos uma empresa de tecnologia no momento em que nascia a microinformática no Brasil. Na verdade, as empresas não tinham ainda computadores, aqueles computadores que hoje são chamados de desktop, né? Era muito caro isso, tinha que ser importado muitas vezes. O mercado nacional estava nascendo para essa realidade dos microcomputadores, mas nós imaginamos que a coisa iria se disseminar e a gente começou a desenvolver solução para, no primeiro momento, empresas de contabilidade. E aí a coisa começou a acontecer, a microinformática foi acontecendo no Brasil, a gente foi atendendo aos escritórios de contabilidade e através dos escritórios de contabilidade
nós chegamos às empresas. Então, hoje a Fortes, ao longo dos seus 30 anos, né, mais especificamente vamos completar esse ano, em dezembro, 32 anos, né, nós começamos a desenvolver soluções em software para contribuir com o resultado e sucesso dos nossos clientes, né? Esse é o nosso propósito. E a gente começou nos escritórios de contabilidade, com softwares contábeis, softwares de solução tributária, folha de pagamento, e fomos para as empresas. E aí entramos na parte de gestão financeira, na gestão de compras de estoque, na gestão de pessoas de uma forma geral, recursos humanos, controle de ponto de funcionários. Entramos também numa vertical na área de transporte de cargas. Enfim, hoje a gente tem um leque de soluções do portfólio que atende às mais diversas empresas, né, alguns segmentos de forma vertical, como empresas contábeis, transportadores de cargas, mas as nossas soluções atendem de forma horizontal às empresas. Legal. Muito ligado a essa parte da gestão, né? A gente contribui muito nesse sentido da gestão. Perfeito, Jorge. Pela sua narrativa, né, a gente pode perceber que você foi um cara muito atento às transformações que essa ferramenta tão importante chamada gestão sofreu e recebeu ao longo desses últimos, vamos dizer, 30 anos, então, né? Primeiro pela sua formação, porque uma das maiores utilidades que existe para a área de informática, seja TI ou a ciência da computação, é apoiar as empresas nos seus controles, né? Sejam eles operacionais ou da própria gestão, da própria administração do negócio em si. Como é que é o teu olhar a respeito dessa evolução, né? A gestão tem os seus fundamentos, mas o que é que mudou nesses 30 anos, então? Olha, Fred, assim, você falou de um ponto que quando a gente observa a história, né, isso é muito importante, a história da evolução das empresas, a gente consegue perceber a transformação que aconteceu nos mercados. Você falou especificamente da gestão, mas de uma forma geral é que a gente conseguiu vivenciar essa realidade da transformação das empresas. Isso, para mim, é encantador, porque eu tive a oportunidade de crescer e aprender muito com esse movimento que aconteceu nas empresas. No momento inicial que a Fortes foi criada, nós não só programávamos, né, idealizávamos os produtos, os sistemas, mas nós programávamos, nós instalávamos, implantávamos, treinávamos, capacitávamos os colaboradores, dávamos suporte, dávamos apoio. Isso fez com que a gente vivenciasse, na realidade, diversos segmentos, indústria, comércio, empresas de serviço, como foi essa evolução que você está citando. E foi algo extraordinário, porque a gente conseguiu entender que a tecnologia ela tem que ser vista como um meio, né? Então, a tecnologia, e você bem disse isso na sua fala anterior, ela pode e deve ser utilizada como uma ferramenta de controle, de medição, de organização de processos, rotinas, ajudando as empresas a encontrar o caminho adequado para melhores resultados e, ao mesmo tempo, auxiliando a alta gestão para que ela consiga encontrar, observar números, resultados, medir indicadores, medir controles necessários para que você tome a melhor decisão. Então, ao longo do tempo, quando a gente observa bem no passado que a tecnologia era muito utilizada para controles mais processuais e rotinas, a evolução foi sendo voltada muito para esse quesito que você ressaltou da gestão. Então, hoje, eu não consigo enxergar empresas que não estejam utilizando tecnologia para observar, não só controlar as rotinas, o seu funcionamento em si, mas, em especial, para observar os seus resultados, acompanhar as métricas e os indicadores necessários para poder tomar melhores decisões, né? Então a gente vem hoje com soluções que vão desde software em gestão até soluções de BI que conseguem dar visões para os empresários e desta forma você consegue mapear melhor o que está acontecendo no seu negócio e te ajudar a corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Perfeito. Porque você não pode esperar que tudo dê certo sempre, né? E principalmente em dias como hoje, que a gente está vivendo, de uma dinâmica muito grande, você tem que estar observando isso. Antigamente a gente falava na ponta do lápis, né? Agora você tem que estar observando na tela que pode ser até no seu smartphone. No seu smartphone, exatamente. Perfeito, olha, você falou aí sobre o seu velejo, né? Sobre o kitesurf. Quando a sua temporada começa, a minha termina, porque a minha é do surf. Opa. E aí eu vou pegar o seu esporte para lembrar que, gente, fazer gestão é navegar. E ninguém navega em linha reta.
Verdade. Ninguém consegue se mover dentro do mar, em qualquer tipo de embarcação, em linha reta. São muitos fatores, muitas variáveis. É exatamente para poder você conseguir diminuir os desvios que existem em todos esses recursos, né? Perfeito. Isso é oportuno porque aqui, Jorge, a gente realiza o nosso grupo de mentoria com empresários e o papo que a gente bate com eles é esse. Inclusive, você que está nos assistindo deve estar vendo em algum canto dessa tela um botão onde você pode colher algumas informações a mais sobre o nosso trabalho com a mentoria Lucrativamente Prime. E é isso, é levar para um empresário esse nível de conscientização. Porque, inclusive, Jorge, ainda falta, né? É curioso, mas ainda falta, né? Nós precisamos de fatos e dados. Sim. E ainda tem muita gente fazendo gestão com base em fatos, né? Então, nos conte aqui, para você, quais são os 3 atributos mais importantes que um empresário... Vamos pensar aqui na cabeça do empresário, porque o gestor alinha muito, porque ele está ali dando suporte, mas que o empresário tem que ter para fazer uma boa gestão. Os 3 fatores. Olha, eu imagino assim, poxa, a gente pensar aqui que, por exemplo, ter uma visão estratégica é um primeiro ponto importantíssimo, porque a visão estratégica ela é o que antecede tudo, né? O empresário, e aí essa visão estratégica ela tem que partir ou dos sócios, né? E evidentemente com o apoio da alta gestão, mas a decisão é do sócio. Então a visão estratégica que eu falo é de você ter uma noção muito clara de aonde você quer chegar, claro, a visão do teu produto, mercado, e aí definir qual é a estratégia que você vai utilizar, qual é a jornada que você quer que os seus clientes, que as pessoas que vão fazer a utilização dos seus produtos e serviços, elas participem, né, para que você possa definir essa estratégia. Essa decisão é assim, muito sócio, né? Ela está ali na cúpula da coisa, né? Não tem como você delegar isso, né? É dos sócios, né? Um segundo ponto, uma segunda característica que é muito importante dentro dessa questão da estratégia, da característica do empresário, Fred, eu diria que é a capacidade de planejar e acompanhar, né? Então, se você define bem a estratégia e você, então, juntando toda aquela equipe de gestão, faz um planejamento muito bem detalhado, organizado, com o plano de ação em cima de todos os itens necessários para que você alcance as suas os seus objetivos, né, definidos na estratégia. E uma vez que você pondere sobre isso, defina então os objetivos, metas muito claramente, você precisa ter uma ferramenta de acompanhamento. Quando eu digo uma ferramenta, uma metodologia, né? Claro, você vai utilizar possivelmente uma ferramenta em software para poder fazer todo esse controle, esse acompanhamento e tal, mas o importante é que você defina muito claramente quais são as métricas, os indicadores que você quer acompanhar, as metas então, para que você possa passar isso para a organização como um todo. Evidentemente que você vai usar uma boa parte dos seus colaboradores, naturalmente desde a parte de gestão, para que isso possa ser feito a 4 mãos, né, com o acompanhamento deles. Aí você vai definir também projetos estratégicos que vão te ajudar a encontrar soluções para alcançar aqueles objetivos, mais uma vez. E aí o acompanhamento, Fred, que é importante para que você possa saber se aquilo que você idealizou, né, definiu, criou como objetivo, está sendo alcançado. E aí, se não tiver sido alcançado, você poder, corrigir. Como você falou ali da questão dos ventos, né, corrigir. Na navegação você tem que corrigir. Né? Você não pode, não é uma linha reta, como disse o Fred, você tem que fazer a correção se a coisa sair dos eixos e tal, e até se o mercado mudar, se o cenário mudar. Né? Essa questão do cenário hoje, inclusive que a gente está vivenciando um momento tão dinâmico, né, tão avassalador em termos de impactos econômicos e de atividades, enfim, faz com que você tenha que acompanhar de forma muito clara para que você possa tomar decisões, e decisões que às vezes são duras de serem tomadas, mas precisam ser tomadas. E aí, para fechar, a terceira característica, eu diria que é a liderança. Né? E o papel de liderança, assim, o papel de líder não é só do sócio da empresa, né? É de toda a alta gestão. Porque se você tem uma empresa pequena, talvez seja um sócio ou um empresário mesmo que vai estar ali cuidando das pessoas, cuidando de todos os pontos. Mas se você tem uma empresa já de médio porte, então você já tem outros líderes dentro da organização que precisam irradiar toda essa questão
do planejamento, toda essa questão dos objetivos que foram traçados, da estratégia para os demais colaboradores. Então, a liderança ela é fundamental em acompanhar, e não estou falando daquela liderança do tradicional chefe, né, como se falava, né, anteriormente, nós estamos falando da liderança que ouve, que acompanha, que direciona os melhores colaboradores para as melhores atividades e funções, que cobra e também dá feedback, para que ele possa melhorar que delega, a performance, que delega na sua essência. E cobra, exatamente, que delega na sua essência e que pode acompanhar e direcionar melhor a equipe para que elas encontrem e tenham os melhores resultados. Jorge, quando eu falo para as pessoas que eventualmente quem mais se diverte aqui sou eu, é porque assim, ó, falando para você que nos assiste, com todo respeito a quem tem dificuldades com isso, e é normal que se tenha, sim, e nós estamos aqui para isso, você como prestador de serviço e eu também como prestador de serviços em mentoria, a gestão tem fundamentos. Embora no meu conceito ela não tenha uma receita, ela não é uma receita de bolo. Perfeito. Não há possibilidade de você fazer A mais B mais C e na outra ponta sair a lucratividade que nós falamos no começo. Perfeito. Mas se você compreende os fundamentos e executa bem, implanta bem, as suas chances ficam tremendamente maiores. E o que dá errado você ainda sabe e pode corrigir. Então, quando você colocou a sua resposta aí da visão estratégica, do planejamento e as tomadas de decisões, olha só, nós trabalhamos muito aqui os 4 conceitos da visão, da decisão, ou seja, o empresário visionário não enxerga muitas possibilidades. A visão tem que ser alongada, estratégica, mas ele tem que decidir com qualidade, porque quem tem muitas possibilidades tem que escolher uma. Quem tem muitas prioridades não tem nenhuma. Verdade. O terceiro passo aqui nosso é exatamente a liderança, que é o passo da implementação. De nada adianta enxergar, decidir, se não houver implementação. E o quarto é o controle e a gestão, para saber se tudo isso está dando certo. Perfeito. E, gente, como o Jorge falou, com indicadores, com métricas, né? Como dizia o Peter Drucker, né? Porque aí é bom, é legal, você está muito modismo, palavras novas, nomes em americanos, mas o Peter Drucker lá atrás, você não pode gerenciar ou administrar aquilo que não pode ser medido. Sem dúvida. Se o que você faz, a sua atividade, você acha que não pode ser medido, ou você ainda não conheceu o trabalho da Fortes, né? Ou você tem que mudar de ramo, porque tem que medir. Tem que medir. Agora vamos mudar aqui para o outro lado dessa moeda. Se você me permite aqui uma parte aqui, né? Como é interessante que você falou, essa questão dos conceitos, né? Que estão assim, muito enraizados desde todos esses estudiosos, o Peter Drucker, por exemplo, se colocou aí, tantos outros que trouxeram e colocaram esses conceitos, e eles foram muito colocados à prova agora, nessa realidade que a gente está vivenciando. Isso é até interessante, pessoal. Então, esse trabalho que é feito aqui por você, pela sua equipe, ele ganha uma importância, assim, muito grande num momento como esse, porque a gente sente muita dificuldade, sabe? O empresário, ele muitas vezes, nessa tomada de decisão, ele precisa de ajuda, né? Ele precisa de ajuda, de apoio, e é esse trabalho que você realiza, né? Que nos ajuda a repensar certos conceitos, repensar os conceitos que a gente está utilizando e de repente direcionar para outros conceitos. Então eu queria ressaltar essa sua fala dos conceitos e do trabalho que você realiza como de extrema relevância, principalmente em momentos como esse, mas no dia a dia tradicional do lado do empresário, porque as tomadas de decisões são muito solitárias, né? Às vezes o líder ele é muito colocado à prova e as decisões às vezes são duras, como falamos anteriormente, são duras de ser tomadas. Então, um apoio como esse que você realiza é muito importante para as empresas. A liderança ela é isolacionista, não, podem se criar várias formas geométricas de definir uma empresa, mas a pirâmide é que melhor define a empresa do ponto de vista decisório. Então, quem está lá na ponta, olha para o lado, não vê ninguém. E é percebido e olhado por todo mundo. E quando você falou sobre a liderança, eu vou lançar agora um livro, e você vai estar conosco agora no dia do lançamento, dia 31, no Rádio Rock Café, que é exatamente um livro chamado Power Leader, a liderança do empresário e de alto desempenho. Porque eu parei para pensar, eu não entendi que eu não creio que o Jeff Bezos ou o Abílio Diniz ou quem seja, né, você, Zé Carlos Fortes, que é um parceiro aqui, seu sócio, que a gente conhece, que um dia pratica hoje como empresário a mesma liderança do chefe de setores da sua empresa. É diferente. O risco é um componente que muda tudo. O isolamento da decisão também muda tudo. Então, eu busquei nos arquivos, no Google, na Amazon, alternativas de livro que me falasse sobre a liderança do empresário. E eu não encontrei. E também não parei mais de escrever. Né? Isso foi há 60 dias atrás. Maravilha. E aí compilamos isso como o que eu chamo de manual de sobrevivência do empresário, porque liderança, como você bem colocou, é tudo. Agora vamos para o outro lado dessa moeda. Aonde é que você enxerga, com o tamanho do radar que
que a Fortes tem em todo o Brasil, quais são os maiores erros, os 3 maiores erros do empresário no aspecto da gestão. Agora vamos meter a mão aqui na ferida. Olha, eu acho que um dos primeiros assim, que eu considero mais grave é você não ouvir o cliente. Né? A questão de você não estar atento para a realidade do que o seu cliente precisa. No passado, a gente via muito isso. As empresas construíam produtos pensando naquilo que elas entendiam como sendo a solução necessária pelo seu cliente. Né? E de um tempo para cá, a gente já isso caiu por água. Então, é muito importante você não parar de ouvir o seu cliente. Esteja muito atento. Mesmo que a sua empresa esteja em voo de cruzeiro, você está muito bem, olha, está tudo 100% bem e tal, mas pode estar havendo algum movimento no teu mercado ou num mercado próximo que vai afetar a sua realidade, e se você não estiver atento, porque o cliente ele dá sinais, ele tiver atento a esses sinais, você pode correr um risco grande. Né? Isso tem acontecido muito. De uma forma geral, a gente tem tido, no mercado de uma forma geral, a entrada, novos entrantes de uma maneira assim, extremamente diferenciada agora. Por exemplo, startups. Né? Vem de uma forma extremamente pontual, atingindo ou resolvendo uma dor específica, mas que está dentro do teu mercado e aquilo ali... lembra que você falou de livro? Eu me lembrei daquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo? Sim, né? Um livro bem tradicional. Aliás, uma bela indicação, né? Que fala a respeito da dificuldade que todos nós temos de enxergar a mudança e praticar a mudança. Perfeito. Boa. Então, esse cenário que hoje se torna... Estão mexendo aí no queijo o tempo todo, as startups estão mexendo no queijo de todo mundo. Todo mundo, Fred, é impressionante. E assim, às vezes você acha que não, mas ele está ali... atingindo o teu mercado. Se a gente falar aqui de coisas que vocês com certeza já vão lembrar, né? O Uber, né? O Uber ele mexeu no ecossistema tão complexo. Tem um outro livro que eu vou dar a dica agora, chama-se Plataforma, a Revolução da Estratégia. Esse livro eu estava fora do país, encontrei um amigo, tomamos um café, e nessa ocasião ele me disse, Jorge, como é que está a Fortes? Eu fui falar, disse, olha, o meu produto tal e tal. Eu disse, não, para aí, só um minutinho. Lê esse livro, isso foi em 2016. E esse livro fala exatamente sobre a revolução que foi criada por essas empresas como o Uber, que eu citei anteriormente, Airbnb e tantos outros, mas ali ele detalha o formato da estratégia. Então, observe o seguinte, você pega um Uber, que repito, é um exemplo muito tradicional, utilizado por todo mundo, mas ele afetou um ecossistema que chega às locadoras de veículos, que chega às pessoas de uma forma geral, né? Não só quem pega o veículo para ser transportado, mas a pessoa que está transportando também, mas assim, outros mercados que foram atingidos de forma muito impactante, por exemplo, das locadoras de veículos. Então, hoje existem planos especiais em locadoras de veículos para motoristas de Ubers. Né? Que é validado pela própria Uber. Então, é um negócio que muitas vezes, Fred, você não está enxergando porque não é no seu mercado diretamente, mas vai lhe atingir de alguma maneira. Então, você tem que estar muito atento a esses sinais. Então, esse primeiro grande erro que eu considero é não ouvir o teu cliente. Maravilha. E aí já estenderia para não ouvir o mercado. Né? Esses sinais de mercado, acabei entrando na seara e pegando o gancho também. Né? Eu acho que um outro grande erro, e aí a gente toca na questão da gestão, você pediu para fazer 3, eu poderia dizer vários aqui. Mas vamos lá. Mas eu falo 3 aqui. Até para a turma pensar que você está mandando o seu extrato. Na verdade, assim, a gente até conversava, né, Fred, assim, nem tudo são coisas boas, não. O dia a dia é muito avassalador. Né? Então, isso aí, nós estamos aqui para isso, para mostrar essa realidade para quem nos assiste. Essa realidade. Então, a gente precisa realmente pensar que os desafios são grandes. Né? E eu vou já falar dos desafios quando a gente fala agora de pandemia. Mas, só para fechar esse caso, a questão que eu falei da ouvir o cliente, né? Ouvir o mercado também, e a gente fala de gestão. Sim. É você realmente não acompanhar os indicadores. Aí eu volto para a resposta da questão anterior, mas eu considero um dos maiores erros se você não faz o acompanhamento do teu negócio. E aí nós estamos falando de um acompanhamento de gestão que envolve desde o planejamento em si, mas a gente está falando de orçamento também, a sua gestão financeira, a sua gestão de processo, gestão de pessoas,
que hoje em dia é algo extraordinariamente importante, e aí a gente já linka aqui com a questão da pandemia, porque com a liderança, sem dúvida, e numa visão de pandemia e de home office, e de trabalho transformações. Remoto, que foi uma transformação que nenhum de nós estava preparado, nós estava preparado. Talvez você já tivesse na sua empresa uma oportunidade de ter experimentado a questão do home office em algum departamento, mas você, no nosso caso lá, virar da noite para o dia, só diretamente, cerca de 460, 470 colaboradores, foi um impacto muito grande. Nós não tinha como, da noite para o dia. Se vocês parassem, toda uma cadeia pararia junto. Toda a cadeia, os nossos clientes seriam altamente afetados. Então você teve que fazer uma virada, e aí eu falo o meu exemplo aqui, claro, colocando aqui de forma exposta aqui o que aconteceu, mas que foi desafiador e foi importante para a gente, mas evidentemente que a gente observava dos nossos clientes os desafios, e aí se tornou mais importante para nós, naturalmente você empresário que está nos assistindo, também observar como você contribuiu com o seu cliente nessa realidade, como nós poderíamos ajudar o nosso cliente. Então, por exemplo, o cliente estava funcionando numa realidade de, vamos supor, pegar aqui uma empresa, né, ou um escritório de contabilidade, funcionando localmente, com seu servidor local. Isso teve que ir para a nuvem. Da noite para o dia, a gente teve que dar uma solução para ele, a gente já tinha essa solução, né? Mas a gente teve que atendê-lo, colocar isso na realidade da nuvem para que os seus colaboradores pudessem acessar remotamente e conseguir trabalhar para que os seus clientes fossem atendidos. E aí, quando a gente fala do mercado contábil, é um mercado que foi bastante... É um mercado essencial. Essencial. Né? As empresas estavam sendo impactadas. No Brasil, então? No Brasil. No modelo tributário brasileiro, com as quantidades que existem de normativas e de obrigações acessórias. Pronto, você citou aí um exemplo, por exemplo, quantas MPs foram criadas para tentar ajudar as empresas naquele momento. E quem é que ajudava as empresas a resolver isso? Muito bom. Os contadores. E a gente estava exatamente dando o subsídio, a plataforma, a ferramenta necessária para os contadores fazerem esse trabalho. Mas isso, isso também não é só exclusividade dos contadores, as próprias empresas precisavam funcionar, os nossos clientes, transportadoras, empresas de indústrias, comércio, que usavam sistemas nossos e que os colaboradores também passaram a trabalhar de forma remota. Nós precisamos colocar isso nas nuvens também. Então, e garantir esse acesso e atender aos nossos clientes nessa questão de legislação que você citou, que foi muito... Olha, quando se muda uma realidade de obrigações e é muito constante no nosso país, você bem ressaltou isso, a gente tem uma demanda de suporte, de atendimento muito grande, né? Os clientes nos procuram, porque como nós somos o fornecedor da solução e software, nós acabamos tendo um conhecimento por estudar muito fortemente a matéria para poder colocar isso no software, e muitos clientes nos procuram com dúvidas, até que transcendem o próprio software em si. Né? Muitas vezes dúvidas de legislação e tal não é o nosso foco, mas a gente acaba ajudando de alguma forma o nosso cliente naquele momento, e o momento da pandemia foi crítico, né? Crítico em relação a isso, foi muito intenso. Com a visão de serviço que vocês têm, eu imagino realmente a revolução, porque vocês bagunçaram a estrutura, ou seja, teve que reorganizar tudo. Perfeito. Exatamente no momento em que as pessoas passaram a ter mais demanda. Né? Do outro lado, mais demanda, foi mais dúvida, mais até medo de enfrentamento da situação. Aí o que é que você faz? Você se reinventa, você encontra meios como os quais você utiliza também, da internet, dos meios digitais, do YouTube, de colocar muita live, muito webinar falando de legislação, com os nossos especialistas, atraindo convidados que falassem sobre determinados temas, na área financeira, na área contábil, na área de setor pessoal, na área tributária, em diversas áreas. Criamos um banco de conteúdo assim, extraordinário, e isso ajudou muito os nossos clientes. Então a gente teve que, a gente já fazia isso, a gente introduziu essa questão do marketing digital desde 2015 mais ou menos, e intensificou isso, então nos ajudou muito ter pensado isso anteriormente. Aquilo que a gente estava conversando, de você enxergar oportunidades no mercado, e a gente viu a questão do marketing digital lá atrás. Isso nos ajudou muito agora. Olha, Fred, essa realidade da transformação digital que a gente vivenciou e que a gente via muitas empresas vivenciando já, agora na pandemia todo mundo foi impactado e teve que ir para esse mundo digital, né? A gente percebe o quanto o meio digital está muito intenso, né? Ele está muito... Jorge, tão intenso. Muito legal saber que vocês foram precursores, ou seja, que vocês não correram atrás
da digitalização dos processos ou do universo digital para fortes. Porque agora existe muita gambiarra digital por conta da forma como as empresas correram atrás. Que chegaram atrasadas, chegaram obrigadas por conta da pandemia. É verdade. Olha, isso aí que você falou, inclusive essas empresas que estão nesse formato de gambiarra, como você citou, atrapalham as empresas que estão fazendo a coisa certa. Agora, infelizmente, né, em virtude da forma abrupta como as empresas foram impactadas, aconteceu toda essa situação. Mas o que a gente percebe hoje, olhando para essa realidade, e até linkando com a sua pergunta anterior, né, sobre a transformação do modelo de gestão e transformação das empresas de uma forma geral no passado, ao longo desses 30 anos, eu tenho feito algumas palestras e tenho dito o seguinte, nos mercados que a gente atua, a transformação digital dessas empresas foi catapultada de uma forma assim, muito extraordinária por causa da pandemia. E como você bem disse, muitas vezes não de uma forma organizada e ordenada, o que gera uma série de problemas, e aí a gente entra nessa viés de falar também um pouco de problemas, né? Mas que são solucionáveis. A grande questão é a pessoa estar aberta a isso. Às vezes, e tem um detalhe importante que é assim, essa experiência que as empresas estão vivenciando, muitas delas não voltam atrás. Né? Então você vai aproveitar o bom do que está acontecendo daqui para frente. Então o impacto na gestão das empresas daqui para frente é muito grande. Então se você ainda não transformou sua empresa, se você ainda não fez esse exercício ou ainda não está tendo isso como uma coisa que é importante para a sua realidade, cuidado. Porque muitas empresas já estão nesse mundo, não estavam, algumas já estavam, algumas não estavam, estão correndo muito lá na frente e quem está entrando agora já entra nesse formato digital, não vai para o formato tradicional. Você acabou de falar das startups, né? Elas já nascem assim, já nascem com isso na sua essência. Né? Verdade. Mas em toda curva que existe inovação, existem os retardatários e se paga um preço muito caro. Né? Até mesmo porque quando você entra atrasado nessa corrida da tecnologia e da digitalização, do marketing propriamente dito digital, você entra sempre pelo viés das vendas. E é fundamental que se venda também com tecnologia, com tudo. Perfeito. Mas não é a única área da empresa que deve merecer essa atenção. Perfeito. Olha só, quando a gente enxerga de uma empresa de uma forma, digamos assim, de uma forma mais ampla, a gente enxerga a cadeia de valor da organização. Então, na cadeia de valor, você tem vários elos na cadeia, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da Foz. Eu tenho lá a parte de atração, eu tenho a parte de conversão, eu tenho a parte de entrega, a parte de suporte, eu tenho a parte de atendimento, de relacionamento. Tem os outros elos da cadeia que ficam ali dando apoio, né? Por exemplo, DO, o nosso RH, o desenvolvimento organizacional, parte financeira e tudo mais. Então, em todos esses elos da cadeia em que toca o nosso cliente, eu preciso perceber como eu posso utilizar a tecnologia. Tá? E aí, mais uma vez, o mais importante dentro de você pensar na tecnologia é a sua estratégia, voltando para aquele ponto que a gente conversou. Qual é a estratégia que você quer desenvolver, qual é a jornada que você quer que o seu cliente perpasse na sua organização. Uma vez definida a jornada, você vai buscar a tecnologia mais adequada. E em cada uma dessas áreas, em cada uma dessas elos da cadeia de valor, você pode aplicar uma tecnologia de forma diferente. E não necessariamente você precisa colocar tecnologia em tudo ao mesmo tempo. Então, você citou o exemplo das vendas, né? Na parte de conversão, no caso da gente. Poxa, você tem lá um CRM que você vai acompanhar e tal. Se você voltar um pouquinho antes, você tem uma outra aplicação que seria, por exemplo, no caso do marketing digital, uma ferramenta de acompanhamento de leads. Né? A gente usa uma plataforma nacional que é bastante utilizada em empresas e tal, e que já nos permite fazer todo aquele acompanhamento. Você pegar aqui 100 mil leads para poder acompanhar em todo o Brasil, acessando os mais diversos conteúdos, e-books e tal. Sem uma plataforma é inviável, é impossível. Não tem como isso. Então, precisava ter aqui. Então, depois vai para a parte de pré-vendas, que faz toda a análise ali, verifica como é que está o lead e tal. Opa, vai para vendas. Opa, aí sim, é o contato com a equipe e tal. Depois vai para a equipe de entrega e por aí vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês usam RD Station? Usamos. Pronto, então olha só. A gente não tem problema citar aqui a marca e tudo, porque eu também uso. Pois não, claro. Eu quero dizer para quem está nos assistindo que na nossa mentoria o cara tem que sair usando. Porque é uma ferramenta
incrível. Todo mundo que está nos assistindo está sendo gerenciado, o seu contato com a nossa plataforma chamada Lucrativamente pelo RD Station. Olha, uma empresa de enorme porte, envergadura nacional, o Fred aqui, amigo de vocês utilizando e vocês vão utilizar também. Claro. Não é tão complicado assim. Só é complicado até enquanto não começa. Mas depois que se começa, é tão natural, né, Jorge? É tão natural que os passos são dados com muita segurança quando você entende como você vai ser ajudado pela plataforma. Assim, para complementar pela tecnologia, a sua fala, né? Perfeito. E para complementar a sua fala, linkar com a questão da tecnologia que você citou agora no final, quando a gente olha para uma empresa e olha a sua empresa, independente do tamanho dela, pequena, média, grande, independente do ramo de atividade, o uso da tecnologia nessa cadeia de valor nas áreas da tua organização, como eu citei anteriormente, ela pode ser de momentos diferentes, e o Fred aqui, já que me permitiu citar nomes, só para você ter uma ideia. Bora. Olha só, a gente usa o RD na parte de leads, né, na parte do marketing digital, a gente usa o Exact Sales para a parte de pré-venda, que já vem integrado do RD, depois a gente joga para o Necta, que é a ferramenta de CRM, aí depois ele já cai quando entra na parte de gestão financeira, claro, sistema da Fortes, né? Claro. Então já cai dentro do sistema da Fortes, toda a parte de atendimento, a gente já usa o Movidesk, que é outra plataforma extraordinária também, que nos ajuda bastante na questão do controle e de atendimento dos clientes e tal. Então tudo isso é interligado, então a gente joga essas informações para um BI, em que a gente acompanha todos os indicadores de cada uma dessas áreas, fazendo com que eu consiga ter uma noção exata das metas que são definidas por área, os objetivos que eu defini ao atingir e o que eu estou acompanhando mês a mês, o acumulado do ano, e dessa forma eu vejo a curva de tendência e, evidentemente, que eu possa trabalhar nas coisas que têm que ser trabalhadas para serem ajustadas. Aí, quando alguém que está nos assistindo pensa assim, rapaz, mas o pessoal da Fortes decide muito bem. Boa. Decide porque tem esses recursos aqui. Ele não decide olhando para um papel com alguns rabiscos, ele decide porque tem dados para corroborar com os fatos. Sem dúvida. Porque aí entra o olhar estratégico, a experiência do gestor, do empresário para tomar uma decisão. Pegando tudo que você colocou, essa jornada aí da Fortes, eu vou dizer para o seguinte, olha, se você não começar a traquear alguém, os seus clientes, lembre-se que você é traqueado todo dia. O que eu estou falando, né? A Fortes me mostrou agora que ela traqueia a jornada, o cliente é traqueado em toda a sua jornada e ela acompanha, porque ela tem o que oferecer para ele. É isso. E você que está nos assistindo tem que começar a traquear os seus, porque você está sendo traqueado por alguma empresa, inclusive a nossa. O mundo que nós vivemos é esse, e não é tão complicado assim. Jorge, me fala assim, qual é o preço que uma empresa paga? Porque eu quero agora ficar bem na realidade do pequeno e médio empresário, tá? Qual o preço que ele paga quando ele ouve o que nós estamos falando e ele ainda não mapeou os processos, tá? Ele, portanto, não mapeando, ele não tem os seus indicadores e, portanto, não existe métrica numa empresa. Ele consegue hoje vender e ganhar dinheiro, mas esse cara está vendendo e ganhando aquilo que ele poderia. Qual é o preço, qual é o pedágio que alguém paga por não ter essas ferramentas? Fred, eu acho que, assim, antes de qualquer coisa, quando a gente fala de uma organização empresarial, a gente precisa entender os processos. Então, para mim, isso é básico. Então, assim, se você tem uma empresa, seja de qualquer tamanho, repito, e aí você citou pequena, média e grande, se você vai começar hoje, comece mapeando os processos, né? É importante que você tenha uma visão da organização de uma forma bem processual. Então, veja só, isso é uma coisa que é um exercício continuado, tá? Você não vai parar no momento em que você começa, porque isso é dinâmico. Então, vou responder sua pergunta, mas se você não tiver, porque eu quero enfatizar bem a importância do mapeamento dos processos. Se você não tiver isso bem mapeado, o fluxo das informações ele vai se perder. E aí o pior, o teu cliente se perde nessa jornada dos elos da cadeia de valor da tua organização. Isso é terrível para... que a qualidade se vai pelos dedos. A qualidade se vai total. Então, é importante que você tenha, evidentemente, que separando por áreas, os processos de cada área, aonde eles tocam de cada área em outra área, é fundamental isso para ter uma clareza muito grande para os colaboradores que estão trabalhando em cada área, de como funciona o setor, até mesmo para uma pessoa que for entrar nova, ou então para uma pessoa que está em outra área, enxergar como é que funciona nas outras áreas também da organização. Isso é muito importante. Eu me lembro que uma certa vez, já há muito tempo,
nós fizemos um trabalho de consultoria e nesse trabalho de consultoria a gente colocou cerca de 17 gestores e a consultoria abrangia todas as áreas. Então, assim, em tese você precisa, eu vou pegar o pessoal de vendas e colocar só na área de vendas, só no momento de vendas, né, da consultoria de vendas. Parece ser o razoável, né? Parece ser o razoável, mas é importante que a visão sistêmica da coisa se estenda para os demais colaboradores, os demais gestores das demais áreas, para que ele consiga perceber como é que funcionam as demais áreas. E o mais importante, como é que o seu trabalho na sua área afeta o outro e é afetado pelo anterior na jornada da cadeia de valor. Então, assim, se você não tem isso muito bem mapeado, muito bem desenhado, não adianta você implementar a tecnologia, porque você vai estar implementando a tecnologia em cima de uma coisa que não... De cara, um preço terrível, né? Terrível. Esqueça a tecnologia. Esqueça a tecnologia. Né? Então, você vai fazer... Colocar tecnologia para algo que não foi nem manualizado ainda. É verdade. Nem foi ainda mapeado. E né? aí, se você pensar dessa forma, o preço que você paga possivelmente você vai ganhar uma grana durante um tempo, mas pode ser que você perca ali referências, você perca controles, você perca o fluxo, como eu falei, do teu cliente e ele se perca dentro dos teus processos ali e acaba você tendo um churn, uma perca do cliente ali em inevitável, algum momento, né? Quem hoje está conseguindo, é interessante, quando você fala para um empresário que está no momento de necessidade de se reestruturar, está doendo, né? E a dor, ela transforma. Mas é importante a gente falar para as pessoas que elas estão naquele banho-maria, aquele estado em que a pessoa não percebe a mudança que você colocou muito bem do que mexeu no meu queijo, mas ela está acontecendo. E é importante alertar esse empresário que ele ainda tem a oportunidade de fazer esses investimentos enquanto está aqui capitalizado, está saudável, com o melhor momento para tomar decisões de investimento e não quando a coisa vira, né? A propósito, você colocou a questão do livro da plataforma da gestão da estratégia, né? A revolução da estratégia. Da revolução da estratégia. Então anotei aqui. E eu lembrei de um livro que eu li chamado A Meta, aonde o mentor chamado Elian Goldratt, e eu hoje fui numa livraria, que é um meu parque de diversões, comprar um presente, que é o melhor presente que eu acho que posso dar, e eu perguntei se tinha, não tinha, por quê, né? O Elian, o autor do livro, ele é o mentor, ele é autor do livro e personagem, orientando o seu mentorado, que era um gestor de uma fábrica, em encontros no aeroportos. Toda vida que ele encontra no aeroporto, não tinha celular na época, ele fazia uma pergunta, o cara respondia com outra pergunta, né? Verdade. Então, na sua narrativa, quando você foi descrever a respeito da resposta que você está me dando, eu vi que a leitura que o seu amigo lhe sugeriu foi fundamental. Perfeito. E, gente, um livro pode ser o seu mentor. É verdade. Tá? Um livro, ele não é um diálogo, ele é um monólogo, mas você pode extrair de uma boa leitura uma orientação para o seu negócio muito clara. E isso pode ser determinante para o futuro de uma empresa, né? Com certeza. Jorge, agora, quem está nos assistindo aqui, tecnologia, para muita gente rima com valor agregado alto. Certo. Rapaz, eu não posso porque... É curioso, porque lá atrás, realmente, ter um computador era algo inimaginável. Né? Agora ficou realmente muito acessível. Mas o que é que a gente pode dizer para essas pessoas que nos assistem, que pensam assim, né? Cara, eu não vou fazer porque custa caro. Né? O que você tem para falar para elas, assim? Cara, não ter? Olha, primeiro é interessante essa sua pergunta, porque assim... repito, a grande, digamos assim, o grande detalhe está em você definir a sua estratégia e aí você pensar nessa jornada. Tecnologia, hoje em dia, inclusive você falou do passado que era caro e realmente era bastante caro. Era bastante caro. Hoje tecnologia tem de todos os tamanhos, digamos assim, né? E é interessante que você perceba assim, primeiro nessa visão de jornada, aquilo que eu preciso utilizar. Às vezes, inclusive soluções gratuitas que tem no mercado podem ser utilizadas. Sim. É interessante isso, tá? Como vocês viram na minha fala, a Fortes usa tecnologia que não é da Fortes. Até porque existem empresas específicas para determinadas realidades. Você falou do RD Station, que é uma plataforma extraordinária. Nectar é especialista. Tive a oportunidade de todos os especialistas, visitei todos eles. Assim, não tem sentido, você não tem uma empresa que faça uma coisa só. Então, não pensem que tecnologia é algo que você vai encontrar numa única empresa. Claro que você vai buscar a solução mais interessante. É interessante que haja conectividade entre as tecnologias, mas isso depende muito da tua aplicabilidade, do que você quer aplicar. Agora, respondendo sua pergunta, o caro é não ter tecnologia, eu acho que tem espaço em termos de valor para você encaixar em determinados
tamanhos, tá? E hoje no mercado tem muitas opções que permitem isso. A gente mesmo, na nossa solução, a gente tem diversos formatos de oferta das nossas soluções. E assim, o não ter é realmente muito caro. Muito caro. Porque você acaba não tendo os controles necessários em virtude do volume das transações que só aumentam, né? Quando você fala aí em transações financeiras, do que você gera de informações, transaciona com bancos. Os bancos brasileiros são os mais tecnológicos do mundo, né? Isso é um fato. Se você for olhar para o mercado mundial, isso estimulou com que as empresas tivessem que se informatizar ou se tornarem mais tecnológicas. Hoje você tem empresas, a gente falava antigamente o seguinte, olha, empresas de tecnologia. Hoje, diversas empresas que não são essencialmente de base tecnológica já se tornaram empresas de tecnologia. Você tem grandes empresas no mercado brasileiro que têm, olha, milhares de desenvolvedores dentro, porque eles usam a tecnologia e, olha, tem empresas atividade pequenas. meio absoluta e ultra necessária, né? Total. Isso não quer dizer que você não contrate tecnologia de outras empresas, mas você complementa. Porque verticalizar pontuais. nessa área, por exemplo, nós tivemos há uns tempos atrás com o Jorge Pinheiro conversando sobre o case Apvida, lá no Hard Rock, inclusive, e claro, ali é um case de verticalização absoluta. Perfeito. Mas ele também colocou lá toda a sua lista, o checklist de aplicações, de ferramentas que ele usa que não são dele, ou seja, nessa área é melhor recorrer ao especialista. É verdade. A RD que nós citamos foi vendida agora para TOTS, por um valor que ninguém imaginava, para você ver a capilaridade dela, porque ela vai da grande à pequena empresa. A empresa de menor porte tem que se aproximar disso, entendendo que o valor, o investimento já foi completamente desmistificado. Isso não é mais a mesma realidade de antes. Então, é abrir os olhos para isso, gente, e ter a coragem de procurar. Porque a primeira coisa que você tem que buscar para encontrar tecnologia é a informação, é conversar, é ouvir, como nós estamos aqui falando agora. Jorge, tudo que envolve isso realmente é algo que mexe muito com a questão da capacidade do empresário de tomar decisões. Né? Então, a informática, a informação, tudo, né? Na história que a gente colocou aqui, que você acompanhou muito bem desde a sua origem como estudante, né? A busca é por refinar os dados para uma tomada de decisão. Né? O empresário, ele é um decididor. Né? Agora, nessa tomada de decisão, muitas vezes, ele lida com tantas variáveis que fica impossível que ele possa tabular tudo sozinho. Quando você falava a respeito do impacto da inflação para a sofisticação do sistema bancário, aliás, que o nosso sistema é o mais sofisticado do mundo, foi por causa da inflação. Verdade. A inflação obrigou, ou seja, um fator externo obrigou o setor a se informatizar tremendamente, né? Sem dúvida. Então, a gestão da informação na empresa para apoiar a tomada de decisão do empresário é algo vital. Como é que um empresário de menor porte pode encarar isso? Tá? Ele não tem o tamanho... Você tem empresas de todos os tamanhos. Vamos pensar agora na turma que não corresponde aos maiores. Como é que a gestão da informação pode apoiar o cara a tomar decisões melhores, tá? No dia a dia dele, na prática? Eu acho que, assim, pegando o gancho do que a gente já falou anteriormente, no momento em que você tem uma empresa ali pequena ou começando, quanto mais informações você tenha, melhor sobre o seu negócio. Né? É o momento realmente de você definir os seus processos, mapear como é que você quer a sua estratégia e tal. Então, se você começa já de forma organizada, implementando esses conceitos básicos que envolvem o uso da informação, como você bem disse, para a tomada de decisão, sem dúvida você já está dando um passo para que no momento em que você crescer, essa coisa já esteja organizada e já catalogada, digamos assim, já esteja devidamente registrada desde o primeiro momento. Independente do tamanho, eu acredito, Fred, que a informação ela é ouro. Né? Como dizia meu avô, ouro. Informação ela é ouro. Ouro. É o novo ouro, né? É o novo ouro. Né? Dados, hoje, né? Dados novo ouro. hoje. Então, hoje a gente vê... Hoje, inclusive, a profissão de cientista de dados é uma profissão hoje bastante requisitada, que tem poucos profissionais disponíveis no mercado, mas que é muito enriquecedora. Então, assim, quando a gente vê o pequeno ainda dentro do processo de crescimento dele, você pode até não ter tantas informações dentro da sua organização, mas você precisa das informações de onde você vai atuar no mercado. Então, é importante você se familiarizar, buscar informações do mercado que você vai atuar,
dos clientes que você vai atender, para que você possa agir da melhor forma possível. Muitas vezes você vai tomar uma decisão ali de segmentar o seu serviço ou o seu produto, né, na construção do seu negócio, e isso vai te ajudar, sem dúvida nenhuma, no processo de crescimento, a já estar estruturado para quando chegar no momento um pouco mais à frente, você ter condição de, em cima daqueles dados, as informações que você já tem dentro de casa, você já tem todo o histórico que vai poder te ajudar nessa transição para os próximos passos. Se você já começa sem isso, possivelmente você vai estar fadado a, não vou dizer a acabar o seu negócio, mas ter problemas no futuro. Exatamente, por não ter as informações necessárias. E olha como é importante, você citou o exemplo que eu estava dando aí da jornada, né, do cliente em toda a jornada da gente na cadeia de valor. E aí é interessante quando a gente quer, por exemplo, ver uma realidade de um cliente que está em atendimento, eu consigo observar de onde aquele cliente veio lá atrás. Então isso tem uma riqueza que me permite tomar decisões que, olha, não tem valor, porque me até ajuda onde colocar dinheiro. Até onde colocar o dinheiro. Investir, né? Você sabe onde é que está realmente convertendo, que foi a palavra que você usou, perfeito. Que é a base de todo hoje o modelo de gestão comercial. Perfeito. Olha, se você for para... Claro, aqui você recebe empresários de todos os segmentos, você vai para a área supermercadista, né? A riqueza que tem numa base de informações que está ali no supermercado, né? É fantástico. Você sabe, atualmente você vai comprar no supermercado, aí você está no nosso, como é que é? No nosso programa de fidelidade. Pronto. Ali, na verdade, você está colocando uma informação, traqueando você. Sabe onde ele compra e tal. Tudo isso está ali dentro, caindo dentro de um sistema de tecnologia e, evidentemente, respeitando a LGPD, que está entrando agora de forma contundente no nosso Brasil, mas que vai permitir que o empresário, como você citava, tome as decisões, inclusive de investimento, quais os produtos que eu devo comprar. Olha, nós estamos aqui recebendo aqui no nosso Ceará, em Fortaleza, eu sei que o programa vai para o Brasil todo, mas aqui um CD da Amazon está sendo construído, né? Por que está construindo aqui? Olha, eu sou um comprador, né? Chego lá, também, compro e tal, você também, né? Então, ele mapeia tudo isso. Onde é que no Nordeste se compra mais e tal? Então, toda essa análise é feita totalmente, e direciona os investimentos. O exemplo é clássico, das empresas. Ninguém atualmente deve ter tanta pesquisa, tanta mineração de dados como a Amazon. Sem dúvida. Né? Ao ponto de, claro, hoje eu estou admirado com a performance do Mercado Livre, porque ele começa a surpreender. E aquela história da concorrência, né, que vai melhorando o outro. Né? Verdade. Porque eu brinco dizendo que aquele papelzinho marrom da Amazon tem alguma mágica, porque, por exemplo, eu sou um cliente da Livraria Cultura, admiro muito o trabalho deles e tudo, mas não deixo de, eventualmente, ter contato com a Amazon, porque você compra e espera chegar e parece que tem uma mágica ali, né? Lógico. E toda vida que você faz uma compra, você depositou informações para ele, né? Sim. E ele vai decidir. As sugestões da Amazon, né? Aquela forma dela de sugerir outros produtos, é muito sábia. Eu falei sobre traqueamento, eu vou esclarecer um pouco mais, assim, é que você passa a ser identificado em toda a sua jornada de contato com uma empresa, né? O setor supermercadista, a farmácia hoje, a primeira coisa que ele pergunta é o seu CPF, né? E eu brinco dizendo assim, mas eu quero só comprar. Eu não quero ser traqueado não, mas vai. E quando você hoje clica em algo que você se interessa no Instagram, puxa vida, né? Eu vou ser traqueado, mas tudo bem, porque eu me interessei por aquilo. Ou seja, alguém que você demonstrou interesse tem condição de mapear todo o seu comportamento, contato com redes sociais e tudo, e voltar a lhe oferecer de maneira diferente. Como você recebe isso todo dia, é legal que você passe a se articular para também competir nesse mesmo nível. Jorge, nós estamos caminhando aqui para os momentos finais. Cara, que papo bom, viu? Olha, e passa rápido, né? E passa rápido, cara. Quando eu digo que eu sou quem mais adora aqui, me divirto, para mim é parque de diversões mesmo. Falar sobre isso claro, com todo respeito a quem tem dificuldades no que se relaciona a tudo que nós conversamos, é muito simples, nós estamos aqui para isso. Em algum local dessa tela tem lá um botão para você só ter informações iniciais, para que você possa, vamos lá, dar uma analisada geral. O fato é que a liderança isolacionista, como você bem colocou, e melhorar a qualidade de decisões é fundamental para o empresário, porque ele vive disso. Nós vivemos das qualidades do que nós decidimos.
Agora, quem é o mentor, assim, quais são as influências do Jorge? Porque ao deixar essa informação, eu sei que você tem um cara que é um professor clássico dentro da empresa, né? Que é o fundador da empresa, José Carlos Fortes, tudo esteve aqui conosco, né? E muito do que você falou ficou muito claro para mim na linha, né, da cultura que existe na empresa, né, que começou com a disseminação lá por parte do seu fundador, né, que é o Zé Carlos. Mas quem são hoje as influências suas? Então, se você está num aeroporto, houve a indicação do livro, lê, e eu percebi o quanto você pratica nessa conversa, o que mais você pode sugerir para a gente, né? Eu diria assim, Fred, eu gosto muito de observar, assim, se você, eu não poderia deixar de referenciar isso, né? O Zé Carlos, sem dúvida, até por ser o sócio, digamos aqui, o mais velho, eu brinco com ele dizendo isso, né? Mas... Diga que é jovem há mais tempo, aí, viu, Zé Carlos? Jovem há mais tempo, né? Eu gostei da sua interpretação aí do cenário. Sem dúvida, foi um grande mentor para a gente, né? Isso fez com que a gente... até porque naquela época ele já era o nosso professor, né? Então tem toda essa questão, né? A gente era muito jovem, então nos ajudou bastante nessa questão. Olha, eu gosto de dizer, assim, a gente teve ao longo da história apoio de muita gente. Até hoje mesmo na Foz a gente tem conselheiros que nos apoiam, nos auxiliam, certo? Como você falou, é solitário ser a liderança ali, o empresário e tal. Então busque apoio. Como você, Fred, que também apoia muitas empresas, tem dado essa contribuição aos empresários de uma forma de mentorias que você realiza, é muito importante. Então, ao longo da nossa história, a gente teve diversas consultorias que nos ajudaram. É fundamental, pessoal, da mesma forma que eu gosto muito de dizer que a visão sistêmica do negócio, dos negócios, do seu cliente, da sua empresa é importante, e o que me ajudou muito nisso foi vivenciar isso na prática quando eu implantava sistemas, colocava na prática o sistema, que legal, via a experiência, e tal. Né? Que essa legal. Experiência que a gente ganha é muito enriquecedora. E eu trouxe naturalmente isso para dentro da empresa. Mas a consultoria ajuda muito, porque eu vivi essa experiência de observar como funcionavam nas empresas e ver os erros de um, os erros de outro e os acertos, claro. Né? Mas você ressaltou muito bem que a gente pensar em que a gente também comete erros, e são muitos erros cometidos ao longo da história, mas você erra para acertar. É importante que os acertos sejam positivos, a ponto de que os erros sejam aprendizados, né? Então, assim, teve muitas empresas de consultoria que nos ajudaram, muitas empresas locais aqui de consultoria são bastante emblemáticas na nossa história, que nos ajudaram até a direcionar a nós mesmos, Jorge, Zé Carlos, Sabino, outro sócio, Thales e Ronaldo, mais da área técnica, a saber qual era o melhor local para nós dentro da organização, de forma que nós pudéssemos contribuir melhor naquilo que nós tínhamos mais habilidades e tudo mais. Então, assim, hoje eu tenho uma visão muito ampla, não procuro respostas em uma pessoa só, mas eu procuro observar em diversos segmentos, em diversas realidades, como eu posso aproveitar o melhor de cada uma delas dentro da nossa organização. Então, eu ressalto assim, para não citar nomes, eu ressaltaria que esse processo de consultorias que nós vivenciamos nos ajudaram muito, né? De mentorias muitas vezes, porque a gente aplica dentro desse conceito. É importantíssimo isso, pessoal. Se você não tem um apoio de um mentor, é importante que você tenha. Se você está na linha da solidão da coisa, peça ajuda. É importantíssimo, principalmente num momento como esse. Então, parabéns pelo trabalho que você realiza, não só você, mas a sua equipe como um todo, porque isso contribui muito com os empresários, é importante para a nossa realidade, e foi quem me ajudou a ser o que hoje eu sou de empresa, de empresário, de pessoa. Claro, a gente leva isso tudo para a nossa vida pessoal também, né? Porque esses ensinamentos todos, não só da vida profissional para a pessoa, mas da pessoa para a profissional, a gente leva muita coisa também. Isso é viver e faz parte da nossa vida esse crescimento. Então, assim, busquem esse apoio de consultores, de mentores, de conselheiros, como nós temos hoje, nos auxiliando. Ontem mesmo tivemos uma reunião e, olha, tenha muita atenção numa coisa. É importante que a gente escute aquilo que eles têm para dizer, mesmo que aquilo não seja o que a gente queira ouvir. Porque muitas vezes a gente ouve verdades que doem. O remédio que funciona muitas vezes ele é amargo mesmo. É verdade. Né? Então, assim, grandes empresários que a gente tem a oportunidade de ter como amigos hoje, eu considero a todos, né? São clientes nossos, muitos amigos pessoais,
e que acabaram nos influenciando nessa formação toda e tal. Então, não quero citar nomes aqui, não. Não, ótimo. Não, ótimo. Mas eu acho que vocês devem buscar esse apoio. Muitas vezes, eu imagino que, por exemplo, um Abílio Diniz, ele é uma referência para muita gente. Então, eu quero fomentar aqui a ideia de que você pode desenvolver a ideia de modelar alguém, mesmo à distância, e de alguma maneira ele está sendo essa referência para você. Sem dúvida nenhuma. Para não deixar de citar por exemplo, o Maurício Benvenuti hoje, que é da Start e tal, que é uma empresa que eu admiro bastante pelo ecossistema que eles criaram, veio da XP, né? Foi um dos fundadores da XP, vendeu a empresa e tal. E tem alguns empresários hoje lá em São Paulo, aí eu não vou citar nomes não, mas que são pessoas que... Vocês entenderam, né? É porque são clientes, todos são clientes da Fortes, então ele não pode citar e, claro, a pergunta foi feita... Eu não quero desmerecer nenhum deles. Nenhum deles e tudo, perfeito. Está completamente compreendido. Olha, se existe uma coisa que você colocou e é uma oportunidade de fazer um comentário, primeiro explicar para as pessoas de uma maneira muito prática a diferença do que é uma mentoria e uma consultoria. Pois não, claro. Porque ela vai na essência da questão. Um mentor, ele tem por compromisso transformar a empresa através do empresário. Perfeito. É a transformação do empresário que vai levar à empresa os benefícios desse processo de mentoria. A consultoria não, ela desce, ela lida com o empresário, mas ela também pode ter aquela capilaridade de fazer a transformação. Perfeito. Um pressuposto fundamental que eu vejo na mentoria é gerar autonomia, porque nenhum processo pode gerar nenhum tipo de dependência. Muito bem. E como eu digo para os meus clientes que vão de 20 a mais de 4.000 clientes, se não doer, não está funcionando. É verdade. Agora, tem que haver por parte desse profissional uma boa elaboração. Sim. Os meus 30 anos de empresário, que até hoje eu sou, contratando mão de obra de forma intensiva, em alguns momentos, outros não, me deram a sensibilidade de entender que não adianta aumentar no empresário só a culpa. Porque a culpa ela pode sim aumentar o nível de autorresponsabilidade. Claro. Mas isso é o que ele já sente. Ele já sente isso, ele sabe que é responsável por aquilo tudo e não está conseguindo mudar. Então, essa transformação ela tem que ser feita através da promoção do conhecimento de uma maneira muito específica, muito sob medida, né? E sempre num ambiente maduro e muito seguro. Mas que legal aqui, Jorge, eu acho que é fantástico. Eu sou muito entusiasmado do projeto e tudo, e quero que vocês tenham a oportunidade de não só assistir como vocês estiveram conosco até agora, mas um momento como esse é para ser reassistido, gente. Eu esperei o final para dizer o seguinte, o que nós tivemos aqui hoje foi uma aula de planejamento estratégico. Foi falado de todos os fundamentos e todo o ecossistema que gira em torno de um planejamento estratégico. Começou por visão, missão, os valores transpiraram pelos polos, entendeu? Pelos poros, como também foi falado de todo o processo de criação de objetivos estratégicos, você citou. Aí vamos lá, todos os demais, os indicadores que devem ser mapeados, cadeia de valor, entender que quem faz parte da missão da empresa, para mim, Jorge, a missão, ela é um desdobramento da visão. A visão é do empresário, perfeito, mas a missão da empresa tem que interpretar a visão mais o cliente, que é quem fornece os tijolos para construir aquela visão. Então, tem alguns alinhamentos importantes que fazem com que o empresário possa assim, simplesmente clicar. E é o que acontece nessa sala, e é o que pode acontecer com você que está nos assistindo. A nossa missão hoje, de Papo de Bastidores, ela foi muito bem cumprida. E eu quero agradecer a você, Jorge, pela enorme colaboração que você deu com o nosso programa, tá? Olha, eu quero agradecer a você, Fred, a todos que fazem esse trabalho maravilhoso na sua organização, tá? De fato, para mim é uma honra estar aqui junto com você, batendo esse papo, podendo trocar, né, compartilhar essa experiência, falar de pontos que são importantes no nosso dia a dia, né, e assim, fico sempre à disposição de vocês, sempre for possível e você nos convidar, estaremos sempre à sua disposição. Certo? Agradecer demais mesmo e parabenizá-lo mais uma vez pelo evento. Né? Obrigado. E vamos lá, pessoal, vamos buscar a lucratividade. Vamos lá, a lucratividade. Vamos terminar por onde começamos. Olha, e sabe o que é? Qual o valor que tem um tesouro em moedas de ouro no fundo do mar? Nada, não vale nada. Só vai ter valor se ele emergir e virar moeda. Então, conhecimento só tem valor quando ele é praticado. Perfeito. Bora fazer, turma. Valeu. Obrigado, Jorge. Obrigado, um abraço a todos.